Finalmente, chegaremos à conclusão do nosso estudo sobre o dízimo. Se você não assistiu o primeiro e o segundo vídeo, assista, para que você tenha uma informação mais completa sobre o assunto e saiba bem concluir sobre essa questão. Hoje começaremos citando uma passagem de Romanos capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. Se você quer saber um pouco mais sobre o assunto, leia também Romanos capítulo 7, versículo 4 e 6, Gálatas 3, 23 e 25, Efésios 2, 14 e 15 e Hebreus capítulo 8, do versículo 6 ao 13. Então, irmãos, ninguém hoje tem autonomia para cobrar o dízimo usando passagens onde predominava a lei. Primeiro, porque nós não vivemos conforme a lei mosaica mais. Segundo, que nós não somos levitas. Terceiro, por tudo que Deus orientava a fazer com os dízimos na lei. Coisa que não se prega hoje em dia conforme era, né, irmãos? Se você assistiu o primeiro e o segundo vídeo, você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas agora a questão ela muda completamente. Por quê? Porque falaremos de uma passagem sobre o dízimo que antecede a lei, citada lá em Hebreus capítulo 7. Para isso, irmãos, precisamos entender que os hebreus, povo ao qual a carta foi destinada, só considerava sacerdotes vindo de Levi. Então, como que o escritor de Hebreus apresentaria um sacerdote vindo da tribo de Judá, que era Jesus? Trazendo à memória deles o sacerdócio de Melquisedeque, que não tinha genealogia levítica e mesmo assim foi reconhecido por Abraão, que após ser abençoado lhe deu o dízimo dos despojos da guerra que venceu. Hebreus 7, versículo 2 e 3, você vê isso. Neste capítulo, do versículo 1 ao 18, o escritor de Hebreus ele contrasta o sacerdócio de Melquisedeque com o sacerdócio levítico para apresentar o sacerdócio de Jesus Cristo, que não veio da ordem de Levi, e sim da ordem de Melquisedeque, que antecedeu Levi. Então, irmãos, o foco de Hebreus 7 não é o dízimo, é Cristo. A passagem de Gênesis 14 foi usada como um argumento do escritor para mostrar aos hebreus o reconhecimento de Abraão, que era pai de Isaac, pai de Jacó, que gerou Levi, da onde vinham todos os sacerdotes. Estava mostrando para os hebreus que o próprio Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque, que representaria o sacerdócio de Cristo mais tarde. Alguns hoje utilizam dessa passagem para cobrar o dízimo, ensinando que assim como Abraão, antes da lei, deu o dízimo a Melquisedeque, que foi a pré-figura de Cristo, hoje nós damos o dízimo a Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, irmãos, aí nós encontramos alguns probleminhas com essa interpretação quando vamos analisar a passagem de Gênesis 14, usada em Hebreus 7, que diz assim, ó: Sodoma e Gomorra foram saqueadas por reis inimigos, que levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía. Quando Abraão ouviu que seu parente foi levado, juntou alguns homens e partiu para resgatá-lo. Vencendo, conseguiu resgatá-lo e conseguiu resgatar ainda os seus bens, ainda os bens dos reis de Sodoma e de Gomorra. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Então Abraão lhe deu o dízimo de todos os despojos desta guerra. Gênesis 14, do 1 ao 20, você vê isso. Para que você entenda, se coloque na seguinte situação. Você fica sabendo que um parente seu foi sequestrado. Você descobre o cativeiro, vai lá nesse cativeiro, resgata seu parente e tudo que era dele. Ao invés de devolver tudo que era dele para ele, você pega 10% do que era dele e dizima na igreja. Os outros 90% você entrega para ele. Foi isso que aconteceu. Não faz muito sentido, né, irmãos?
E ainda tem a questão da voluntariedade de Abraão. Melquisedeque não cobra nada a Abraão, assim como Jacó, em Gênesis 28. Sendo assim, irmãos, essa passagem jamais daria base para cobrar o dízimo à igreja hoje. Mas, se quiserem exigir o dízimo segundo essa passagem, porque antecede a lei, faz o seguinte: exija também a circuncisão, pois também antecede a lei. Você pode ver isso lá em Gênesis 17:14. Ninguém vai fazer isso, né? Conclusão. Apesar de eu crer, irmãos, que os que fazem parte do altar e anunciam o evangelho podem viver também das ofertas entregues no altar, como diz em 1 Coríntios 9, 12 e 14, hoje, todos nós que entregamos a vida a Jesus somos sacerdotes segundo Jesus, como descrito em Apocalipse 1, versículos 5 e 6 e 1 Pedro 2, 9. Portanto, não temos mais nenhuma obrigação de dar dízimo, a não ser que seja voluntário. Grava bem isso no seu coração. Mas jamais imposto como uma questão de fidelidade ou infidelidade a Deus. Eu entendo que muitos dos que fazem isso fazem pelas necessidades da igreja. Mas, irmãos, não tem base nas escrituras para tais mandamentos. Ao invés de fazerem dessa forma, ensine a igreja a amar a Deus e ao seu próximo como prioridade. Assim, voluntariamente, como uma família de Cristo, cada um contribuirá proporcionalmente com o que tem, por amor e gratidão a Deus. As pessoas precisam ser mais valorizadas do que as grandes construções e insaciáveis conquistas de uma liderança que só pensa em crescer, aumentar o número de membros, bens, que de tão grande não consegue mais tempo para cuidar da família de Cristo, pregando a verdade por amor a Deus e direcionando as suas ovelhas para o caminho correto. Então, seja 10, 20, 50 ou 100%, faça como orientado em 2 Coríntios, do 7 ao 9, que diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dar com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa é a verdade da palavra de Deus.